Assim foi o dia hoje na Assembleia Legislativa. A transferência da dívida da Prefeitura para o Estado foi aprovada por 39 deputados. Houve apenas 2 votos contrários. A audiência de conciliação entre patrões e empregados vai ser hoje. E agora nós continuamos conversando com o ex-ministro da Fazenda, Carlos Echebida. Bem, uma outra análise deveria ser feita sobre a aplicação que o governo vai fazer, sobre o plano de metas que o governo apresenta. O artista plástico Juarez Machado é o nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense. E para a gente falar um pouquinho mais sobre a história do jornalismo paranaense, o começo e toda a sua trajetória, a gente vai conversar com o José Ville. Ele já passou por vários órgãos de imprensa, hoje está aqui na Band, também na Rádio T, e vai falar um pouquinho com a gente. Ville, tudo bem? Tudo bom, Lécio? Tudo tranquilo. História do jornalismo, Ville, como que era o começo? Detalhe um pouquinho para a gente. Bom, do jornalismo mesmo, na verdade o que nós temos de impresso é do século XIX, são as primeiras publicações e era diário oficial. Veja que coisa curiosa, já era voz de governo naquela época. A primeira publicação no Paraná, no século XIX, foi um jornal que o próprio governo fazia, evidentemente, para falar bem do próprio governo. Não tinha oposição, não tinha manifestação. Depois, com o tempo, foram surgindo outras publicações, mas de alcance muito restrito, porque Curitiba praticamente era uma pequena vila durante bom tempo. Para a gente ter uma ideia, voltando no tempo, 1970, você chegava em Curitiba, tinha uma placa ali onde é o Parque Barigui hoje, que dizia população 470 mil habitantes. Então, mesmo voltando no tempo, já no século seguinte, Curitiba continuava sendo uma cidade que seria hoje uma cidade média, não seria uma cidade grande realmente. Aí você verifica que com o tempo começaram a surgir jornais, mas esses jornais eles tinham sintonia com grupos políticos. Por exemplo, Bento Munhoz poderia ter um jornal aliado a ele, Lupion teria o jornal do grupo dele, tanto que o Lupion já nos anos 50 comprou a Rádio Guairacá e procurou fazer a primeira rede de rádio no estado do Paraná no início dos anos 50, criando emissoras no interior, naquele tempo não interligadas porque não tinha tecnologia, mas evidentemente que falavam bem do próprio Lupion para ele continuar a carreira política. Estou dando um exemplo para ver como no jornal funcionava assim, vários grupos, cada grupo político de empresários e do próprio político dando apoio àquele candidato para ir tentando chegar ao poder por esse meio. Jornal funcionava assim, rádio funcionava assim. E depois veio a televisão, mas a televisão era muito pequena quando chegou em Curitiba em 1960, que no mesmo ano surgiram primeiro o Canal 12, depois o Canal 6, com poucos meses de diferença em 60, também tinha participação, mas não tinha alguma coisa assim de uso realmente de campanha. Até aí o que era forte mesmo era mais o rádio e os jornais para troca de versões, de acusações dos grupos, né? Então dá para dizer que a ideia de isenção de ter veículos é muito recente na história. Fechando então, é dos anos 70 que a Gazeta foi tomando essa forma, como um grupo empresarial, tinha suas ligações. Evidentemente não havia crítica no jornal, que até há pouco mais de uma década ainda mantinha essa característica do jornal praticamente longe de qualquer polêmica, muito ligado no release. As rádios até chegar à CBN, que foi em 95, geralmente eram controladas por deputados políticos e a televisão, distante disso, era então a imprensa que a gente tinha. Na verdade, a noção de imprensa moderna no Paraná, não que nós tenhamos alguma coisa perfeita, mas mesmo isso que nós temos é muito recente historicamente. Você passou por vários meios, Ville. Qual que é a diferença do fazer jornalismo naquela época com hoje? Voltando no tempo, se a minha primeira experiência para valer, de 10 anos, foi reportagem política nos anos 80 e anos 90, fazendo reportagem política na Assembleia e também editava e apresentava o Bom Dia Paraná. Naquele tempo havia uma sintonia muito grande, a palavra que valia era do governo. Você, por exemplo, não podia, isso na Globo naquela época, você não usava a palavra sem terra. Não havia a intenção de dar espaço, o PT mesmo, levar um entrevistado do PT, era uma coisa que tinha que perguntar para a chefia. Na verdade, você trabalhava numa pauta, principalmente no governo do Álvaro Dias, foi mais assim, você trabalhava com uma pauta que era uma pauta estabelecida pelo Palácio. O secretário de comunicação dizia, hoje vai ser entrevistado o secretário da Fazenda para dizer que os números estão bons, amanhã vai o secretário dos transportes, lá os Heinz Ervig, para mostrar que as estradas melhoraram. Então era um jornal pautado pelo Palácio Iguaçu. E geralmente era assim, não havia contraposição. Mesmo quando dava reviravolta, quando entrou, por exemplo, o Richa, mudou da Arena para o PMDB com o Richa, depois entrou o Requião, que não era bem visto pelo grupo, mas depois já foi aceito, porque afinal era quem tinha o cofre, que
pagava a publicidade oficial. O que mudou de lá para cá é que naquele tempo tinha muito dinheiro o governo e prefeitura. Então, como era o grande cliente, todos os veículos faziam o que o governo e a prefeitura, o governo federal mandava. O que mudou de lá para cá é que muita coisa foi privatizada, por exemplo, Banestado não existe mais, e tirou o poder econômico do governo. O governo já não tem mais o poder total econômico. Ele tem influência, mas não é mais quem manda completamente. Além das redes sociais que democratizaram mais a informação. Falando em rede social, hoje é um modo diferente de fazer jornalismo. Inclusive você mesmo tem aí um site que mostra boa parte dessa história, Vili. A preocupação foi que, como eu sempre gostei da parte técnica, eu procurava gravar sempre os jornais e não tenho tempo para tudo que eu deveria fazer, mas a minha ideia é que passar o tempo aí colocando tudo que é coisa antiga à disposição dos estudantes, principalmente, para saber como é que era antigamente, como é que era um jornal, como é que era uma entrevista. Eu tenho esse material. 2 problemas. Primeiro, tempo para fazer tudo isso, que não é fácil. Segundo lugar, é que o Facebook, o YouTube principalmente, é muito sujeito a pressões de 2 tipos. Ou pressão do político, e eu já tive vários problemas com políticos, que você coloca uma entrevista dele, ele fica bravo, que ele não quer lembrar que no passado ele estava do outro lado e agora está de um lado diferente, então ele vai lá e aciona para tirar, ameaçando fechar. Eu já recebi muitas ameaças de fechamento dos canais que eu abri no YouTube. Por quê? Porque o político não quer ver a contradição do que ele foi no passado do que ele é hoje. E de outro lado, as emissoras de televisão também, principalmente a Globo não divulga e não quer que os outros divulguem. Então, se você coloca lá um jornal nacional de 30 anos atrás, daqui a pouco você está sendo intimado a retirar, porque eles dizem que é a propriedade deles. Quer dizer, eles não mostram, eles não fazem e não querem que os outros façam. Então, em resumo, a gente fica com a história boicotada nas redes sociais por esse motivo. Vili, para a gente finalizar, jornalismo de hoje para frente, como você vê? Acredito que o jornalismo agora tem uma pressão fortíssima, como nunca existiu, do público. Hoje você tem que tomar cuidado com cada frase. Dou um exemplo. Recentemente, houve um grande conflito na frente do Palácio Iguaçu. Aí você usa a palavra confronto entre professores e polícia. Daí os professores já dizem, não foi confronto, foi massacre. Você vai no dicionário, mas massacre você tem mortos. Então vou usar conflito. Outro, não, conflito é muito leve, não foi conflito. E agora, por exemplo, o que os jornais estão fazendo e as televisões estão falando? Batalha do Centro Cívico. Eu quero dizer com esse exemplo o seguinte, o público está muito exigente e ele cobra do repórter, ele cobra do jornal. Se um jornal começa a sonegar informações, isso acontece no Paraná, uma televisão, por algum interesse específico do dono, do grupo começa a sonegar informações, daqui a pouco eles estão sendo massacrados nas redes sociais, porque as pessoas cobram. Só que os proprietários não se deram conta disso ainda, mas com o tempo isso vai ser uma pressão enorme. Significa que realmente a democratização da informação, que sempre se pediu, está acontecendo por meio da tecnologia. Cada cidadão tem condição de cobrar e de influir, inclusive, de ter influência sobre o que é divulgado. Nunca o jornalismo foi tão fiscalizado como é agora por cada pessoa que esteja nas redes sociais. Tá certo, Vili, quero te agradecer. Com certeza essa pequena entrevista vai ser de muita valia aos alunos de jornalismo da UTP, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Celércio.